Olá, seja bem-vindo à segunda aula desse nosso terceiro módulo. O tema da aula de hoje vai ser contagem dupla. Mas o que é que isso significa na prática? Significa que a mesma quantidade de elementos eu vou contar de duas maneiras diferentes. Isso vai acabar fazendo aflorar algumas propriedades que eu desejo ali naquele problema. Mas me segue aqui que eu vou te dar um exemplo simples para você entender o conceito da contagem dupla. Observe aqui, ó. Veja que eu tenho um tabuleiro simples, tá certo? Ele tem 5 linhas e tem 6 colunas. Vamos dizer que eu distribuo aí nesse tabuleiro os números, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu estou botando aqui numa certa ordem, mas isso é irrelevante, tá bom? Para o que eu vou falar aqui. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Aí digamos que alguém lhe peça o seguinte, olha, eu quero que você calcule a soma de todos os números aí nesse tabuleiro. Você poderia fazer isso de duas formas distintas, né? E é aqui que vai entrar a contagem dupla. Você poderia fazer fazendo a soma de cada uma das linhas. Então, digamos que essa linha aqui ela desse uma soma S1, essa aqui desse uma soma S2, essa aqui desse uma soma S3, essa aqui uma soma S4 e essa aqui uma soma S5, tá certo? E aí depois o que é que você faria, né? A soma de todas essas somas aí. Então você pegaria aí o S1, aí somaria isso aí até o S5, tá certo? Mas existe outra maneira, outra abordagem que você poderia fazer para contar essa soma aí. Você poderia fazer a soma por colunas. Então, digamos que essa coluna aqui desse C1, essa aqui C2, aqui a soma desse C3, aqui C4, aqui C5 e aqui C6. Tá certo? Então, aqui C6, pronto, mais bonitinho, né? E aí você, para obter a soma do tabuleiro, né, de todos os números no tabuleiro, você teria que somar aí C1 até o C6. E claro, como você está calculando a mesma soma, então você tem automaticamente que essa soma aqui ela é igual a essa. E disso, usando esse simples fato, é que nós vamos conseguir tirar algumas propriedades, mas isso de acordo com o que o problema dá, tá certo? Então vamos para o nosso primeiro problema, que você vai ver aí um exemplo bem clássico assim, com respeito a essa questão. Então, vamos aqui para o nosso primeiro problema, que é esse daqui. Pronto. O que que acontece? Essa identidade aqui, inclusive, ela tem um nome, né? É a identidade, vou colocar aqui por curiosidade, né? É sempre bom a gente saber esses nomes, porque acaba que em um momento ou outro se referem a eles, né? A essas identidades pelo nome, e aí a gente sabe qual é que está se referindo. Então, isso aqui é a identidade de Lagrange, tá certo? Então, uma curiosidade aí. Bom, eu tenho que mostrar que esse binomial aí de 2n escolhe n é a soma dos quadrados aí dos binomiais de n escolhe 0 até o n escolhe n. Claro, vamos contar a mesma quantidade de elementos de um conjunto de duas formas diferentes. Inclusive, essas fórmulas aqui, essas identidades, é muito comum a gente usar esse argumento combinatório, tá bom? Para poder demonstrá-las. Então, você pode até fazer aí. Na lista, eu vou colocar alguns exemplos para você se situar e você ver como é que você pode aplicar para poder obter aí essas identidades usando sempre uma contagem dupla. Mas vamos aqui, ó. A gente sabe que 2n escolhe n nada mais é do que você ter 2n objetos e escolher n objetos, tá certo? Então vamos colocar aqui, vamos pegar alguns objetos aqui, pegar números mesmo, vou pegar os números de 1, 2, 3, 4 até o 2n, tá legal? E aqui
é pedido para a gente, né? Quantos subconjuntos de n elementos existem? Tá legal? Então, a pergunta é, quantos, né, subconjuntos, vamos dar um nome aqui, vamos chamar isso aqui de A, né? Subconjuntos de A com n elementos, então, com n elementos existem. E aí você automaticamente sabe que uma das respostas a essa pergunta é esse daqui. Então, vou botar assim, ó. Resposta um, né? Então, vou botar aqui, ó. Como resposta um, você sabe que essa contagem, nós já fizemos isso, é 2n escolhe n. Então, até aí, nenhuma novidade. Mas a gente pode fazer essa contagem de outra forma. Eu vou pegar esse conjunto A e vou quebrá-lo em dois conjuntos, cada um com n elementos. Veja aqui. Então, vou pegar o A, aí vou representá-lo assim, ó. É 1, 2, até o n, tá certo? É esse aqui unido com o n mais 1, aí n mais 2, reticências até o último aqui, que vai ser o 2n, tá certo? E agora, para montar o meu subconjunto de n elementos, eu vou seguir o seguinte padrão. Eu vou pegar, não pego nenhum elemento desse conjunto, mas pego n desse. Pego depois mais um elemento desse e n menos um desse. Eu tenho que aplicar o princípio multiplicativo e depois o aditivo. Então, vamos chamar esse conjunto aqui, só para ilustrar para a gente, de x e esse conjunto aqui de y, né? Então, quais são as opções? Você pegar zero elementos, tá assim, ó. Então, você pode pegar zero elementos em x, assim não, né? Sim, vai acabar confundindo, né? Então, um elemento em x e dois elementos, e n elementos, né? Como eu tenho que escolher n ao todo, né? Então, eu tenho que pegar n elementos no outro, né? N elementos em y. Bom, como é que é a continha para fazer isso? Você sabe, você tem que escolher. Aliás, aqui é zero, né? Perdão, gente. Então, zero elementos. Como você não tem que escolher nenhum elemento em x, na verdade você tem o seguinte, né? Você pode pegar n escolhe zero, que é a quantidade de elementos de x, né? Então, n escolhe zero, e isso aqui vezes n escolhe n, que é a escolha de n elementos em y. Tá legal? Então, deixa guardadinho. Eu vou até aqui colocar de preto. Pronto. Então, pra gente. Deixa guardadinho aí. Agora, eu posso pegar o seguinte. Eu posso pegar um elemento, tá bom? Aí, em x. E se eu estou pegando um em x, eu tenho que pegar n menos 1 em y, tá certo? E eu pego n menos 1 elementos, tá bom? Em y. O que é que fica aqui? Vai ficar do x, eu tenho n possibilidades, né? Escolho uma, então n escolhe uma, vezes, e do y eu tenho n e eu quero escolher n menos 1. Então, vezes n menos 1. Vou fazer mais um caso, e aí já passo para o último, tá certo? Então, um outro caso seria o seguinte, você pega dois elementos, então, dois elementos em x, consequentemente, n menos 2 elementos em y, certo? Então, n menos 2 elementos em y. Como é que fica a continha? Então, como você tem n possibilidades aí para o x, e você quer escolher dois, né, sem importar a ordem, lembrando que aqui são subconjuntos, então não importa a ordem. Então, fica n escolhe 2 vezes o n. E aí você tem que escolher n menos 2 entre os n aí do y, tá certo? Então, n escolhe n menos 2. Beleza, você vai fazer isso aí até você pegar n elementos em x, que é a quantidade máxima, né, que você pode pegar em x. Então, vou colocar aqui um
reticências. Então, digamos que você fez aí as contas intermediárias, tá bom? E o último caso são n elementos em x. E claro, se você escolher os n de x, né, então você não vai escolher nada de y, porque você precisa apenas de n elementos que já estão preenchidos com os n que você escolheu do x. Então aqui ficaria 0 elementos, né, escolhidos em y. E aí, como é que ficamos? Então aqui, ó, dos n de x eu escolho o n e dos n de y eu não escolho nenhum. Então n escolhe 0. Tá legal? Aqui estão todos os casos possíveis. E, obviamente, né, não existe interseção entre os casos aqui que eu estou pegando. Então, se eu quero a solução, se eu quero a resposta total, o que que eu faço? Eu somo, né? Princípio aditivo foi uma das principais, foi um dos primeiros tipos, né, que a gente fez aí com relação à contagem. Então, o primeiro tipo de contagem aí foi o princípio multiplicativo e depois o princípio aditivo. Tá legal? Então, vamos aqui. Então, o meu total aí, então, o meu total vai ser, eu vou pegar essa soma, né? Só que aqui, vejam o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, aí depois eu argumento aqui com vocês. N escolhe N, mais N escolhe 1, N escolhe N menos 1, aí reticências, mais até o N escolhe N vezes N escolhe 0. Só, gente, que existe também uma espécie de uma formulazinha acerca do binomial que fala o seguinte, ó, que n escolhe k é igual a n escolhe n menos k. Tá legal? Então, é simples, é só você desenvolver aí o que é que significa o n escolhe k, você vê que dá no mesmo, né? Beleza. Então, o que que acontece? Eu vou substituir cada um desses camaradas que estão na segunda posição pelo n menos o cara de baixo, né? Então, aqui ficaria o seguinte, ó, esse daqui ficaria n escolhe 0, esse aqui n escolhe 1, aí iria isso aí até a última aqui, que isso aqui seria o n escolhe n. Deixa eu adicionar aqui uma página, que eu quero ficar aqui bem livre, né? Então, pronto. Adicionei aqui uma página para a gente. Então, assim, a nossa solução, no final das contas, ficou sendo n escolhe 0 ao quadrado, n escolhe 1 ao quadrado, aí reticências até o n escolhe n ao quadrado. Beleza, fizemos a mesma contagem, ou seja, de escolher n subconjuntos com n elementos dentre duas n opções, né? E já sabemos que essa soma dá, pela primeira resposta, né? 2n escolhe n, certo? Então, essa aqui seria a nossa resposta 2, mas para a mesma quantidade. Então, a gente encerra aqui, sendo assim. Então, daí, você tem que 2n escolhe n tem que ser igual a n escolhe 0 ao quadrado, mais n escolhe 1 ao quadrado, aí reticências aí, até o n escolhe n ao quadrado. Chegamos, então, à identidade aí de Lagrange. Tudo bem? Certinho? Então, esse exemplo aí é um exemplo bem clássico e ele serve justamente para a gente entender como é que a gente aplica aí a contagem dupla em um problema. Tudo bem? Então, feito isso, nós podemos agora partir para o nosso segundo problema. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, né? Lembre-se que nós já estamos falando de algumas técnicas que são técnicas intermediárias, né? Então, não espere nesse momento que os problemas eles fiquem mais fáceis, tá bom? O objetivo da gente realmente é a gente avançar nessas técnicas, já são técnicas que são de certa forma mais avançadas, então os problemas que nós vamos abordar são problemas um pouco mais complexos, de fato, mas não impossíveis, né? Então, eu até peço que vocês testem, vejam os problemas aqui, tente ver minha solução, veja se não tem nenhum erro na minha solução. Eu acho muito bacana
Por incrível que pareça, quando eu cometo algum erro aqui, eu acho muito bacana quando algum de vocês vem e me corrige, né? Porque isso é um sinal claro que você está interessado naquele assunto. E erros a gente pode cometer, né? Eu vou cometer erros aqui e é natural, né? A gente cometer um errozinho aqui, um errozinho ali de conta, que acaba não interferindo no raciocínio de uma certa forma, mas isso mostra também que vocês estão atentos, né? Vocês estão realmente estudando. Isso aí me deixa muito feliz. Tá legal, gente? Então vamos aqui. Eu vou começar lendo para você aqui o problema e a gente vai tentar então interpretar. Tá legal? Então o problema diz o seguinte, ó. Há 12 estudantes na aula de combinatória do senhor Fett. No início de cada semana, o senhor Fett atribui um projeto aos seus alunos, tá bom? Os alunos formam 6 grupos e cada grupo trabalha no projeto de forma independente e entrega o trabalho no final da semana. A cada semana, os alunos podem formar os grupos como quiserem. Então é bom fazendo isso aí semana por semana, tá legal? Prove que, independentemente da forma como escolhem seus parceiros, sempre existem dois alunos, tais que pelo menos 5 outros ou trabalham com ambos ou não trabalham com nenhum dos dois. Ele faz o lembrete que um aluno não pode trabalhar sozinho. A nossa técnica aqui, que nós vamos aplicar, lógico, é a contagem dupla, mas nós vamos partir aqui de negar, né? Nós vamos negar essa informação aqui, ó. Tá bom? Então, nós temos que provar que, independente da forma como escolhe seus parceiros, sempre uma dessas coisas acontece, ó, ou dois alunos conhecem pelo menos 5 outros, ou, aliás, tais que pelo menos 5 alunos trabalham, né, com ambos, ou não trabalham com nenhum dos dois, tá certo? Então, vou até botar aqui, ó, vou botar vermelhinho. Então, esse fato aqui nós vamos negar. Então, nós vamos começar. E claro, né, nós temos que chegar a um absurdo, tá bom? Então, isso aqui tá assim, ó. Então, a gente começa aí negando, né, essa afirmação, que é a afirmação que nós queremos provar, tá bom? Beleza, bacana. Nós vamos agora dar uma organizadazinha nas informações que a gente tem, tá legal? Então, primeira coisa, né? Eu vou chamar de A o conjunto dos alunos. Então, aluno A1, A2, A3, até o aluno, são 12, né? Então, o aluno aí A12. E a partir desse conjunto aí, eu vou formar outro conjunto, né? Vou pegar o seguinte, eu vou chamar de conjunto B. Aí, o que que eu vou fazer aqui no conjunto B? Eu vou pegar todos os pares A e a J, legal? Tal que, obviamente, né? O AI ele é maior ou igual que 1, menor que a J, e isso aqui menor ou igual que 12. Ou seja, eu estou pegando todos os pares aí, né? Se você for notar, eu estou pegando todos os pares possíveis sem repetição, sem contar a J, AI. Lembrando que esse I aqui, ó, AI ele é diferente do AJ. Tá legal? Então você sabe até quantos elementos tem o B, né? Então perceba que o B é equivalente a eu pegar dentre esses 12 escolher dois, tá legal? Inclusive a gente vai usar isso aí um pouquinho mais pra frente e eu vou até fazer a continha aqui porque a gente vai usar mais na frente. Então aqui dá 12 vezes 11 dividido por 2. Fica 66, né? Então aqui o conjunto B tem 66 elementos. E o que que eu vou fazer agora, né? Eu vou fazer o seguinte. Digamos que eu pegue um elemento aí do A, tá certo? Então, você pega um elemento do A e eu vou fazer uma ligação dele com um elemento do B, que eu vou chamar de AJAK, se somente se um fato acontecer. Lembrando que esse IJK aí são 2 a 2 distintos, tá bom? Então, 2 a 2 distintos, para não ter o risco de você pegar aí o AJ e o AK, você já sabe que eles são diferentes, né? Porque o J tem que ser menor do que o K. Mas para evitar
esse cara aparecer aqui dentro, né? Você pede que o I também seja diferente do J e do K. E quando é que você faz essa ligação, né? Você faz essa ligação se somente se, então vou botar aqui, ó, se somente se o AI, então o AI, ele trabalhou com exatamente, olha essa palavra aqui que ela é muito importante, com exatamente um dentre o AI, aliás, a J, a K. Tá bom? Então, essa palavra aqui, ela é fundamental para o que a gente vai fazer aí no problema. Ou seja, eu não ligo o AI em outras duas circunstâncias, né? A um par AJK. Se ele trabalhou com os dois, então eu não ligo, tá bom? E eu não ligo se ele não trabalhou com nenhum deles. Então, para eu poder ligar o AI ao AJK, ele tem que ter ou trabalhado com AJ ou ter trabalhado apenas com o AK, tá certo? E o que é que nós vamos fazer? Qual a nossa estratégia, né? Vou colocar aqui, ó. A nossa estratégia agora vai ser estimar. Então, vou botar aqui, ó, vai ser estimar de duas formas diferentes, tá bom? Então, tá assim, ó, de duas formas distintas as ligações, a quantidade, né? A quantidade de ligações. Então, é aí que vai entrar a nossa contagem dupla, tá bom? Então, eu vou contar, eu vou estimar, na verdade, eu vou pegar estimativas, né? Mas vou fazer isso de duas maneiras diferentes. E aí você vai ver que a gente vai chegar num absurdo. Qual a primeira forma, né? Então, vou botar assim, ó, forma um, né? Então, a forma um aí de você ver essa estimativa vai ser da seguinte forma. Eu vou olhar para um par AIAJ, tá certo? Então, vou botar assim, ó, olhe para um par, aí a J não, né? A JK, né? Só para ficar na mesma notação. Para um par AJAK. E eu vou ver quantos AIs eu posso ligar a ele, né? Lembrando que eu estou negando essa afirmação aqui. Então, não esqueçam disso. Eu estou negando. E aí eu vou fazer a estimativa com base nessa negativa aí, tá bom? Essa negação aí que a gente está fazendo. Deixa eu adicionar uma página, já estou ficando sem espaço aqui. Então, pronto. Então vamos lá. Quando eu olho para um par aí a J, então tá aqui o par, aliás, a JK, né? O que que acontece, né? Quantos AIs ele pode estar ligado, né? Veja que a quantidade mínima de AIs tem que ser pelo menos 6, né? Para você ter uma ideia. Então, ele tem que estar ligado a um AI1, vamos chamar aqui AI2, AI3, AI4, AI5, AI6. Por que que ele tem que estar ligado a pelo menos 6? Cara, pelo menos, viu? É pelo menos. Porque note, ó, se ele fosse ligado a menos, cara, digamos que ele fosse ligado a 5. Isso ia significar que essa dupla aqui, ela trabalhou, pelo menos um dos caras trabalhou com esses camaradas aqui, mas se ela está ligada apenas a esse, significa que essa dupla ela não está ligada aos demais, né? Então ela não está ligada aí aos demais. Se ela não está ligada aos demais, o que que acontece? Ou você teria essa dupla, os dois, né? Trabalhando em conjunto com os demais caras aqui, ou você teria essa dupla não trabalhando com ninguém aqui restante. Só que restaria, ó, você está com 2 aqui, 5 aqui, ia dar 7. Então você teria pelo menos 5 camaradas aqui nessa circunstância, tá bom?
Então, você acabaria indo contra aquela negativa que você fez no início. Tá legal? Então, você iria contra essa negativa. Repetindo aqui a informação para você entender, ó. Eu sei que é um pouquinho complexo, né? Mas veja, se ele se ligar apenas 5, aqui vão sobrar quantos, ó? Como são 12 ao todo, então se eu tenho um 5 aqui mais 2 aqui, 7. Então ficariam 5, pelo menos 5 caras, né? Estou contando aqui que eu escolha 5, mas se eu escolhesse 4 ainda ficaria mais, né? Então eu teria pelo menos 5 caras aqui, tá certo? Em que esse camarada não se ligaria a esses 5 caras. Mas ele não se ligar, o que é que significa? Significa que ou esse camarada, os dois trabalharam com esses outros, ou não trabalharam com eles, né? Podia acontecer assim, né? Por exemplo, aqui seu. Tá aqui, aí 7, aí 8, então aí 9, né? E teria aqui o AI10, né? Um exemplo aqui. Vou até botar esse aqui azulzinho, só para você entender aqui por enquanto, ó. Então vamos lá. Então digamos que ele não se ligou a esses. Então o que que acontece? Quando eu olho esse camarada com relação a esse, pode ser que os dois tenham trabalhado ou os dois não trabalharam com esse. Vamos dizer que eles trabalharam, né? Então esse par aqui trabalhou com esse camarada. Aí esse aqui eles não trabalharam, esse aqui eles não trabalharam, esse aqui eles trabalharam, esse aqui eles trabalharam. Ou seja, eu teria pelo menos 5 elementos em que o AJK ou trabalhou com ambos, ou ambos trabalharam, ou ambos não trabalharam. Que é justamente, isso iria contra, né, o fato de a gente estar negando aqui, ó. Que aqui fala que sempre existem dois alunos, tais que pelo menos 5 outros ou trabalham com ambos ou não trabalham com nenhum dos dois, tá certo? E a negação é que isso não pode acontecer, né? E aí aconteceria nesse caso. Por isso, gente, ele tem que se ligar a pelo menos 6 caras, né? Pode até deixar de se ligar esses daqui, mas ele tem que se ligar pelo menos a 6 caras. Então, cada par que você escolhe, então para cada par que você escolhe aí de AJ a K, então você tem pelo menos 6 ligações, tá certo? Então, a tua quantidade de ligações, eu vou dar até um nome a essa quantidade de ligações. Vamos chamar essas ligações aqui. Tá aqui para a gente facilitar a nossa vida, né? Então, a quantidade aí de ligações, vamos ser, sei lá, bota T aí, tá bom? Então, essa quantidade de ligações, T, vai ser maior ou igual do que? Aí, quantos pares desse eu posso escolher? 12 escolhe 2, tá certo? Então, 12 escolhe 2 vezes 6, tá certo? Vezes 6 porque pelo menos é maior ou igual, né? Por que que eu botei maior ou igual? Porque pelo menos 6 ligações. Então, para cada par AJK, eu tenho pelo menos 6 ligações em que ele está envolvido. Então, a quantidade total de ligações tem que ser pelo menos, né? 12 escolhe 2 vezes 6. Deixa aí paradinho, não precisa nem fazer a conta, embora a gente já tenha feito a conta do 12 escolhe 2. Mas deixa aí paradinho, tá certo? Vamos agora para o próximo. Qual vai ser a segunda forma? Se eu olhei para os pares, agora eu vou olhar para aquele cara do início, ou seja, o primeiro elemento, tá bom? Então, eu vou olhar, ó, vou botar assim, ó, a forma 2 para a gente vai ser olhar, né, para o AI, tá legal? Veja que cada ligação ela é composta por um par e por um cara do conjunto A, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar em quantos pares esse camarada aí ele está envolvido. Então note, ó, quando eu pego um aí, eu tenho uma lista de caras que ele já trabalhou, sei lá, vamos estar assim, ó, AI1, ele trabalhou com AI2, aí reticências, não sei quantos, né? Vou botar assim, AI-K. Tá legal? Então ele trabalhou com esses K caras aí. Lembrando que, obviamente, esse K aí, ele pode ser no máximo 11, né? Mas também tem a lista dos caras que ele não trabalhou, né? E claro, se ele trabalhou com K,
ele vai ter trabalhado, não trabalhou com 11 menos K, tá certo? Então, vou botar assim, ó, AJ1, AJ1, AJ2, até o AJ11 menos K. Então, aqui foi os caras que ele trabalhou, tá certo? E aqui os caras que ele não trabalhou, beleza? E aí, o que que acontece aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte agora. Quais pares, quantos pares o AI ele está ligado? Note que cada elemento que eu escolhi aqui e cada elemento que eu escolhi aqui, eu consigo formar um par. Claro, esses pares não se repetem, um cara não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo, mas eu consigo escolher um par que o AI vai se ligar a esse par. Por quê? Porque ele está ligado a exatamente um deles, né? No caso, só aos caras dessa primeira coluna. Então, o AI ele vai estar ligado ao quanto? A K vezes 11 menos K. Tá certo? Então, ele vai estar ligado a K vezes 11 menos K. Como eu posso fazer isso aí para todos os 12 caras, né? Então, a minha quantidade de ligações, né? A minha quantidade de ligações... Aliás, antes de fazer isso, né? É até bom fazer o seguinte, né? Lembrando que esse K aqui, não esqueça, esse K ele pode variar de 0 até 11, né? Então, o K ele varia de 0 até 11. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse camarada aqui ele vai ser menor ou igual do que 30, tá bom? Por que isso, né? Por que que ele é menor ou igual do que 30? Pelo seguinte motivo, ó. Se eu pegar, adicionar mais uma página aqui, então, adicionar mais uma página aqui, ó. Pronto. Perceba o seguinte, ó. Aliás, aqui eu botei. Ele pode não ter trabalhado com ninguém, né? Mas não vai alterar o que a gente vai fazer aqui, não. Mas vamos fazer o seguinte, ó. É, esse K tá assim, ó. Esse K vezes 11 menos K, ele é 30 menos 5 menos K, 6 menos K. Tá certo? Como o meu K está variando nesse intervalo aqui, K inteiro, tá bom? Não esqueça disso, que o K é inteiro. O que que acontece? Se eu pegar o meu K maior do que 6, por exemplo, então aqui fica negativo, negativo, mas fica positivo. Então o número que eu obtenho aqui é menor do que 30, tá certo? Se eu pegar o K menor do que 5, novamente, aqui fica positivo, positivo, então na verdade eu estou subtraindo de 30 um número positivo. Então fica menor do que 30. E quando é que seria 30? Quando o teu K fosse 5 ou 6. Ou seja, dentro desse camarada aqui, o que que a gente tem? O maior valor que ele pode obter é 30. Tá legal? Então, uma estimativazinha aí que vai ajudar a gente no seguinte. Ou seja, a quantidade de ligações que o AI ele está envolvido é no máximo 30. Então, isso significa, né? Isso implica que T ele tem que ser menor ou igual, como são 12, né? Então, que 12 vezes 30. Então, eu tenho duas informações agora. Eu tenho essa informação, que eu vou chamar aqui de informação I, e eu tenho agora essa informação aqui, que é a informação 2. Tá certo? Aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que o t, por um lado, ele é menor ou igual que 12 vezes 30, e por outro lado, ele é maior ou igual, deixa eu pegar aqui, ó, que 12 escolhe 2 vezes 6, que 12 escolhe 2 vezes 6, tá certo? Aqui vai ficar o seguinte, ó, aqui vai ficar, eu vou comparar, claro, agora esse camarada com esse camarada, e nós vamos chegar agora a um absurdo, ó, observe. Então, esse aqui ficaria 12, escolhe 2. Eu posso cancelar os 6 dos dois lados. Então, ficaria 12 vezes 5, 60. Mas nós já calculamos isso daqui, né? A gente sabe que dá 66. Então, isso aqui é um absurdo, né? E o absurdo foi a gente negar lá no início
a afirmação justamente que a gente quer provar. Então, com isso, nós finalizamos esse segundo problema. Perceba, já é um problema um pouco mais complexo, tá bom? Do que aquele primeiro, né? Aquele é uma contagem dupla bem direta, né? Aqui a gente teve que armar o problema, né? Então a gente teve que manipular e essa vai ser a tônica. Então a dificuldade de um problema de contagem dupla é justamente você primeiramente ver o que é que você vai usar para fazer a contagem, né? O que é que você vai estar contando. E segundo, você manipular o problema para que você possa fazer essa contagem, tá certo? Então, e enxergar, tentar enxergar de duas maneiras diferentes, que essa aí é a essência, né, da técnica que nós estamos vendo. Beleza? Vamos para mais um problema. Então, vamos para o próximo problema, que é esse daí, o problema da APMO de 2017, né? A APMO é a Olimpíada de Matemática, né, da Ásia Pacífico, né? Asian Pacific Mathematical Olympiad. Então, seja a n o número de sequências, aí onde o A1 maior ou igual que A2, até maior ou igual que 1K, todos inteiros positivos, tá bom? Não pode ser nenhum zero. Tais que esses AIs aqui, a soma deles tem que dar n, e cada AI mais um é uma potência de 2. Obviamente, né? Esse I aqui variando de 1 a K. Ou seja, aqui está dizendo para a gente que o AI é um 2AK menos um 2AJ, né? Menos, menos 1, né? Então, é uma potência de 2 menos 1. Então, isso aqui talvez seja só mais para complicar, né? A leitura do que essencialmente significar alguma coisa. E aí ele define o BN, ó. Ele define o BN como a quantidade de sequências, lembrando sempre que estão pegando sequências ordenadas de inteiros positivos também, de forma que a soma de n, mas ao invés de ele pedir isso daqui, ele vai pedir isso daqui, que o BJ ele seja maior ou igual que 2 vezes BJ mais 1, tá certo? E aí, ele pede para provar que o AN e o BN são iguais. Então, assim, esse problema ele já dá uma baita de uma dica que a gente vai ter que usar aí contagem dupla, né? Então, objeção, né? Tem uma solução dele também que utiliza objeção, embora a gente vá utilizar um pouquinho de objeção aqui no meio da demonstração dele. Mas vamos lá, né? Vamos começar, gente. Que assim, a gente vai ter que definir o que a gente vai contar, né? E o que eu vou fazer, né? Eu vou definir o conjunto S. Então, vou botar aqui, chamar de conjunto S. Quem é esse meu conjunto S? São todas as potências de 2 menos 1. Tá bom? Então, todas as potências de 2 menos 1, isso é meu S. Eu estou pegando infinitos, tá bom? Então, S tem infinitos elementos, né? O K vai dentro de 1 até infinito. E o que é que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de elementos que eu posso escolher do S, de forma que a soma desses elementos, ele dê N, tá bom? Mas isso aí é a definição do AN, basicamente, né? Então, veja o seguinte, né? Que o meu AN, então, o meu AN nada mais é, o que ele está fazendo? Ele conta, tá? Ele conta, tá assim, a quantidade de elementos, então, de S, então, cuja soma é N, tá bom? E é claro, né? Quando é que vai haver igualdade? A igualdade entre os AIs, né? Porque ele diz que os AIs eles podem ser iguais, né? As igualdades, na verdade, vão estar contando a multiplicidade, né? Toda vez que, por exemplo, o A1 for igual a 2, então isso significa que aquele camarada lá do, sei lá, o 2AL, que você, menos 1 que você está pegando, então ele está sendo contado duas vezes. Se o A1 for igual a 2 igual a 3, então significa que aquela potência de 2 menos 1 está sendo contada três vezes. Ou seja, a igualdade entre esses camaradinhos aqui, ele se reflete como sendo aí a multiplicidade, né, dos caras que você está pegando aqui. Tá bom? Então, você pode estar pegando esse cara uma vez, duas vezes, ou seja, com repetição. Então, tem a multiplicidade aí. Entenda a multiplicidade
nesse caso, como a quantidade de vezes repetidas que eu pego um elemento daqui, tá bom? Beleza. Então, a gente já interpretou o nosso AN, que é a quantidade de elementos de S, cuja soma é N. Tá certo? Então, essa é a quantidade de escolhas possíveis aí que você pode fazer do S de forma que a soma ela dê N. Mas e o Bn, né? E para o Bn, gente, a gente vai fazer antes, vai dar um passo adicional aqui. Vou botar assim, ó. Para o Bn, vai fazer o seguinte. Nós vamos primeiramente montar uma objeção. O que que acontece? Cada sequência aí do Bn, então digamos que aqui você tem uma sequência do Bn. Você vai enviar no seguinte, você vai enviar isso aqui, tá certo? Eu vou até dar um nome, mas tanto faz aqui, dar um nome a essa função, né? E você envia isso aonde? Você envia isso no que eu vou chamar de x1, x2 até xm, e você vai pedir o seguinte, quem são esses x aí, né? Eu vou pedir primeiramente que o meu xm ele seja bm e que para os caras antes do m, sei, eu vou botar assim, que o xi ele seja bi menos duas vezes bi mais um, tá certo? Lembrando que esse i aqui, ele está entre 1 e m menos 1, né? Então, 1 menor ou igual que i menor ou igual que m menos 1. Tá legal? Isso é uma objeção. Ou seja, eu contar as sequências, né, os elementos de Bn, que são esses camaradas aqui, é equivalente a eu contar o x, né, esses x aqui. Lembrando que esses caras aqui, ó, devido a essa condição, ó, eles são inteiros não negativos. Então, é equivalente a você contar essas sequências aqui, tá bom? Aí você pergunta por quê, né? Perceba o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 elevado a 1 menos 1 vezes x1 mais 2 elevado a 2 menos 1 vezes x2 mais 2 elevado a 3 menos 1 vezes x3, tá certo? Mais, aí o penúltimo vai ser 2 elevado a m menos 1 xm menos 1 mais o último cara aqui, 2m menos 1 vezes xm. Vamos fazer essa conta aí, quanto é que isso dá? Então, isso aqui vai ser igual a... Aqui fica x1, aí o seguinte aqui fica 3x2, o seguinte fica 7x3, tá bom? E aí, mais, né? Então, vamos botar aqui, ó, mais. Aí, vai até o 2m menos 1 vezes o xm menos 1 mais o 2 elevado a m menos 1 vezes xm. Isso aqui, por sua vez, agora eu vou substituir os xis aí pelos bi's, né? Então, fica b1 menos 2b2 mais 3b2 menos 6 b3 mais 7b3 menos as 7 vezes, no caso, 2, né? 14b4. Aí, reticências, né? E aí, esses dois últimos aí, né? Eu botei até os dois últimos justamente porque eu fico com o seguinte, ó. Eu fico 2 elevado a m menos 1 vezes o bm menos 1 mais o 2, aliás, menos, né? Perdão. Menos. Aí o outro seria menos 2bm, né? Então, 2 elevado a m menos 1 bm. E aí o último cara, né? É 2 elevado a m menos m, né? Menos 1 vezes o bm. Então, perceba o seguinte, ó. Esse camarada aqui tá dando B2. Esse camarada aqui tá dando B3. Se você olhar o seguinte aqui, vai dar o B4.
e assim por diante. Então, o antes desse aqui com esse daqui vai te dar o BM-1. E se você fizer as continhas aqui, esse aqui te dá o BM. Ou seja, essa soma aqui, deixa eu adicionar aqui mais página, né? Então, ficou curto aqui para escrever. Então, se você perceber, a gente mostrou, deixa eu só copiar isso, né? Para não ter que escrever todo esse bagulho de novo. Então, a gente obteve o seguinte, ó. Que isso daqui vai ser igual a... Como é igual a essa soma, né? Então, isso aqui é igual a B1 mais até BM. Isso aqui é igual a N, tá certo? Então, isso aqui seria igual a N. Então, eu escolher uma sequência aí de Bs, né? De BIs, é equivalente a eu escolher os xis aqui. De forma que esse camarada aqui, ele dê N. Ou seja, os xis, na verdade, eles são a multiplicidade, né? Quantas vezes cada um dos caras aparece. Então, eu estou contando a mesma coisa, né? Que o A conta. Porque eu estou contando a quantidade de caras que eu posso escrever contando a multiplicidade, que é o que os xis eles nos informam, de forma que a soma dê N. Então, esse fato aqui, e claro, contar os xis aqui, são as multiplicidades, a escolha das multiplicidades significa contar os BIs, né? Então, eu estou contando também o BN, tá certo? Então, daí, você bota assim, ó, daí o AN ele tem que ser igual a BN, tá legal? Então, a gente contou, no final das contas, a mesma coisa, de duas maneiras diferentes, né? Então, a gente provou isso, tá certo? Ufa, né? Então, problema já mais interessante. E falta mais um para a gente. Vou fazer aqui mais um problema, um quarto problema, que é um problema da IMO. Então vamos aqui entrar no problema da IMO, tá certo? Então o nosso último problema de hoje. Então tá aí, um problema da Olimpíada Internacional de Matemática. Eu não lembro o ano. Eu devia ter pesquisado e colocado, mas eu realmente não estou lembrado do ano. Ele diz o seguinte: sejam nk inteiros positivos e S um conjunto de n pontos no plano que satisfazem as seguintes condições. Ó. S não contém três pontos colineares. E para todo elemento de S, por todo ponto em S, há ao menos K pontos, pelo menos K pontos de S que são equidistantes de P. Ele pede para a gente provar aqui essa desigualdade aí, que o K tem que ser menor do que 1 meio mais raiz de 2n. Beleza, né? E de novo aqui nós vamos montar um conjunto para a gente fazer a contagem dos elementos, né, desse conjunto. Então, quem vai ser o meu conjunto que eu vou chamar de F? Ele vai ser formado por três pontos, onde por triplas, né, por três pontos, né, por triplas, onde cada entrada aí dessa tripla ela pertence a S, tá bom? Então são todos pontos de S. E você vai pedir que o A ele seja equidistante do B e do C. Tá legal? Então a gente vai fazer essa contagem e vamos estimar aí veja que nem sempre eu conto exatamente o que eu quero, mas às vezes eu faço uma estimativa de duas formas diferentes, né? Acabo mostrando que uma é menor ou igual que uma coisa, o outro é maior ou igual que outra, e aí eu obtenho o que eu quero, uma contradição, como foi no problema, no segundo problema que a gente resolveu, tá bom? Mas vamos aqui, né? Eu posso fazer essa contagem de duas formas, ou essas estimativas de duas formas. Eu posso, primeiramente, olhar para o primeiro cara, aqui, que é quem eu quero que seja equidistante, ou eu posso olhar para essa dupla, tá bom? Então, essa vai ser a nossa estratégia. Nós vamos contar as triplas, primeiramente olhando para o A, e depois olhando para a dupla BC, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Então, tá assim, ó. Olhe para A. E quando eu falo A, gente, é justamente o primeiro termo aqui, que o primeiro termo é quem tem que ser equidistante da tripla dos outros dois, né? Então ficaria o seguinte, ó.
para o nosso A. Eu olhando para o A. O que acontece? O meu A, ele pode, no máximo, se ligar a K caras, né? Aliás, a pelo menos K caras, né? Então, todo ponto aqui, ó. Então, tá aqui. Então, todo ponto aqui, há ao menos K pontos de S equidistantes, né? Desse camarada. Tá bom? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o A aqui. Então, digamos que você tem um A. E aí você tem a quantidade de caras aqui que são equidistantes dele, tá bom? Então você tem a quantidade de caras aqui, sei lá, é pelo menos K, né? Eu vou botar aqui K, mas claro que essa quantidade pode ser maior, né? Pelo menos K. Então, sei lá, tá assim, um B1 até um BK aqui. Todos esses caras são equidistantes. Então você pode fazer o quê? Você pode pegar dois deles, né? Cada dois deles que você pega, você consegue formar uma tripla, tá certo? Então você consegue formar aí uma tripla aí com esses dois caras, né? Pegando esses dois elementos. Então, a quantidade de caras que estão ligados ao A, então tá assim, ó, que pertence à tripla, né? Você já tem aqui o A, e aí você tem que escolher aqui quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro, né? Mas eu veja, aqui vai ter pelo menos K, né? E como você já usou um deles, aqui vai ser pelo menos K menos um. Lembrando que é pelo menos, tá legal? Cuidado para não confundir. Porque, assim, se eu quisesse escrever realmente formal, totalmente, então aqui seria, você botaria um L aqui, você saberia que esse L, ele é maior ou igual que K. Então, aqui você sabe que você escolheria, então, você teria L opções e para esse aqui você teria L menos 1 opções, ou seja, o A estaria ligado a L vezes L menos 1, tá certo? Mas como o L é maior ou igual que o K, então isso aqui é maior ou igual que K vezes K menos 1, né? A gente está utilizando esse K aqui, tá certo? E aí, seguinte, então quantas triplas, olhando apenas para o primeiro elemento, existiriam, pelo menos, né? Como eu tenho quantos elementos em S? Eu tenho N pontos em S, então você pode fazer isso para cada um dos N pontos, né? Então, a quantidade de elementos de F seria pelo menos N vezes K menos 1, tá bom? Então, seria pelo menos isso. Bacaninha. A gente guarda essa informação aqui, a informação valiosa, porque a gente vai continuar fazendo a nossa estimativa. Só que agora nós vamos olhar para o BC. Então, nossa segunda estratégia da nossa contagem dupla é olhar para BC, tá bom? E essa parte é fácil. Por quê? Porque pense bem, ó. Tá aqui o teu B e tá aqui o teu C. Então vamos ligar aqui o B até o C. O meu A, ele tem que ser equidistante do B e do C. O que é que significa isso na prática, geometricamente falando? Significa que o A ele está na mediatriz do BC. Então, se você traçar aqui a mediatriz, então, digamos aqui, faça de conta aqui que isso aqui é a mediatriz. Então, o meu A, ele tem que estar, os meus candidatos a A, melhor falando, eles estão sobre a mediatriz. Só que o primeiro item aqui, ó, fala que S ele não contém três pontos colineares. Então, o máximo de candidatos que eu posso colocar sobre a mediatriz é 2, né? É o máximo. Se eu colocar 3, eu já vou estar interferindo aí na primeira propriedade. Então, no máximo que você pode colocar aqui são 2 pontos. Então, um AI, sei lá, e um AJ, tá certo? E aí fica o seguinte, ó. Você tem B, você tem C, tá bom? Esse B e esse C, você pode escolher esse aqui de N maneiras e o outro aqui de N menos 1 maneiras, né? Sendo que esse aqui é no máximo, né? No máximo você tem duas opções.
tá certo? Ou seja, a minha quantidade aí total, né, de elementos, né, olhando por esse lado, né, por essa contagem, então a quantidade de elementos do F vai ser no máximo quanto, né? Então, você pode fazer isso aqui para toda dupla, né? Então, ou para cada um desses camaradas aqui, né? Então, você tem no máximo 2, né? 2 vezes n menos 1. Tá certo? Já que a quantidade de duplas aqui que você pode escolher é n vezes n menos 1. No máximo, 2 caras podem estar ligados, né? Podem estar formando uma tripla com ela. Então, você tem no máximo essa quantidade de triplas aqui. E aí você obteve aqui outra desigualdade, né? Então, você obteve aqui outra desigualdade. Eu vou chamar essa aqui de 2. Aquela lá vai ser a nossa 1. E aí, o que a gente tem? Deixa eu puxar aqui mais uma página. Então, a gente tem o seguinte, ó. Então, a gente tem que, tá assim, ó. Daí, aí você tem que o F, por um lado, a quantidade de elementos, né, de triplas, vai ser 2n vezes n menos 1. E por outro lado, vai ter que ser maior ou igual, vamos lá voltar, nk vezes k menos 1. nk vezes k menos 1, tá certo? E aí, basta ajeitar agora, porque agora é só correr para o abraço, porque as contas não vão ser difíceis aqui. Então, aqui eu posso cancelar esse n com esse n, e aí você ficaria com o seguinte, ó, k2 menos k menor ou igual que 2 vezes n menos 1. Esse n-1, veja que lá na desigualdade do problema que ele pede para a gente chegar, ele usa menor, né? E aí, para você justamente cair nessa questão de usar o menor, basta você fazer o seguinte, ó, isso aqui é menor do que 2n, já que n-1 é menor do que n, tá bom? Então, ficaria assim, ó, k2 menos k menor, né? O sinal que prevalece aqui, como tem um menor igual e outro menor, então fica o menor. Menor do que 2n. Acabou-se praticamente. Para você fazer isso de maneira fácil, não precisa fazer aquelas inequações de segundo grau, não. Tem uma maneira fácil, ó. Você bota o quadrado aí, ó. K2 menos K mais 1 quarto. Isso aqui é menor que 2n mais 1 quarto. E aí fica assim, ó. Fica que K menos 1 meio ao quadrado. Claro que K é maior do que 1 meio, né? Então, isso aqui é menor do que 2n, né? Ó, ainda poderia ter eliminado mais aí, né? Poderia ter eliminado isso aqui. Isso aqui ainda é menor do que... Ah, não. Deixa assim do jeito que tá, né? Deixa assim. Pronto. Beleza. E aí agora você fica com o seguinte. Então, a gente vai ficar agora com o seguinte. Aliás, ó. Eu acho que eu botei aqui o menor muito cedo, né? Eu vou deixar por enquanto assim. Legal. E aqui sim, ó. Aqui fica 2n menos 2. Não vai dar ruim aqui na contagem, ó, na desigualdade. E aí, quando eu somo 1 quarto, o que eu fico é 2n, então tá aqui, ó, 2n menos 2 mais 1 quarto. Esse aqui é igual a 2n, aí fica o quê? Menos 8 mais 1, né? Então, menos 7, né? Então, menos 7 quartos. Isso daqui é menor do que 2n. Agora sim, né? Porque senão ia ficar ruim. Então, 2n. E aí você tira a raiz, né? Então, k menos 1 meio é menor do que raiz de 2n. E finalmente você chega aí na desigualdade que ele pede, né? Que é 1 meio mais raiz de 2n. E encerra o problema, né? Tá bom, gente? Então, aí vimos 4 problemas. Desde problemas mais fáceis, intermediários, até problemas da IMO, né? A gente pode... Se bem que eu achei esse problema da IMO, por exemplo, mais fácil do que por exemplo, esse, né? Da PMO, na minha opinião, né? Talvez até mais fácil do que esse daqui também, que é o segundo problema. Porque realmente não é tão natural essa montagem aí, para a gente poder fazer a contagem em cima. Mas concluímos assim aqui o nosso terceiro módulo.
E agora vamos para basicamente as nossas últimas duas aulas, né? Então, até mais. Vamos dar uma paradinha para o café. Eu te encontro na próxima aula.